vai nos falar sobre perdão. Bem-aventurados os misericordiosos. Antes de fazer a prece inicial, eu vou ler uma mensagem do livro Paz e Renovação, Espíritos Diversos. Ela fala sobre vibrações. Entendendo-se o conceito de vibrações no terreno do espírito, por oscilações ou ondas mentais, importa observar que exteriorizamos constantemente semelhantes energias. Disso decorre a importância das ideias que alimentamos. Em muitas fases da experiência terrestre, nos desgastamos com as nossas próprias reações intempestivas ante a conduta alheia, agravando obstáculos ou ensombrando problemas. Se nós situássemos, porém, no lugar de quantos nos criem dificuldades, estaríamos em novo câmbio de emoções e pensamentos, frustrando descargas de ódio ou violência, angústia ou crueldade, que viessem a ocorrer em nossos distritos de ação. Experimenta a química do amor no laboratório do raciocínio. Se alguém te fere, coloca-te de imediato na condição do agressor e reconhecerá para logo que a compaixão deve envolver aquele que se entregou inadvertidamente à injuria. Situa-te na posição daquele que te apedreja o caminho e perceberá sem detença que se faz digno de piedade todo aquele que assim procede, ignorando o que porta na própria alma, induzindo-se à dor do arrependimento. Se te encontras sob o cerco de vibrações conturbadoras, emite-te de ti mesmo aquelas outras que se mostram capazes de gerar vida e elevação, otimismo e alegria. Ninguém susta golpes da ofensa com pancadas de revide, tanto quanto ninguém apaga fogo a jorros de querosene. Responde às perturbações com a paz, ante o assalto das trevas faze a luz. Se alguém te desfecha as vibrações contrárias à tua felicidade, endereça a esse alguém a tua silenciosa mensagem de harmonia e de amor, com que lhe desejes felicidade maior. Disse-nos o Senhor: batei e abrir-se-vos, pedi e obtereis. Este mesmo princípio governa o campo das vibrações. Insiste no bem e o bem te garantirá. Tem a mensagem para nosso refletir. Agora vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade maior que nos assiste, e agradecer por mais essa noite, por mais essa oportunidade de podermos estar reunidos. Pedir que os espíritos, que os bons espíritos nos auxiliem no entendimento da palestra de hoje, que a nossa amiga Leandra possa ser influída pelos melhores pensamentos, melhores sentimentos, que ela consiga nos passar a mensagem de hoje de uma forma que consigamos colocar ela em prática no nosso dia a dia. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe e nos proteja, que possamos sair daqui melhores do que entramos. Se assim seja. Fica à vontade, minha amiga. Obrigada. Boa noite a todos. Será que está muito alto para vocês? Eu falo do microfone? Porque assim, eu prefiro que eu falo muito baixo, senão depois não dá para entender, né? Direitinho, e a mensagem é muito importante, a mensagem dessa noite. Então, é importante que a gente consiga compreender, né? Entender tudo direitinho, para a gente sair daqui, como disse a nossa companheira, né? Sair melhor do que nós entramos nessa noite aqui. Então, muito obrigada pela presença de cada um. Agradeço muito ao Luiz pelo convite de vir aqui conhecer a casa que a gente não conhecia. Eu me chamo Leandra e nós somos de Bauru. Então, meu esposo,
acho que muitos de vocês ouviram o Carlos cantando aqui, né? Escutaram a palestra da Érica, e eles são nossos amigões lá de Bauru, e a Lisa, ela se inspira muito nele, e ela tem uma vozinha abençoada, que vocês vão ver também, e vai trazer uma mensagem muito importante para todos nós, com a música dela, então, nesse momento. Então, muito obrigada, viu? Vou passar agora o microfone para minha filhinha. Qualquer coisa pede para ela, que ela já vai saber. É verdade. misericordiosos. Tão importante esse tema que ele está contido dentro da máxima do Espiritismo, que é: fora da caridade não há salvação. Então, a caridade, como está descrita lá no Livro dos Espíritos, ela consiste em benevolência para com todos, e quando a gente perdoa, a gente age bem, né?
benevolência para com todos, indulgência com as falhas alheias, ou seja, tolerância, né? Algo tão importante da gente praticar. E o perdão das ofensas. Então, o perdão é muito importante que a gente tenha em mente e que a gente sempre reflita sobre sobre o que é o perdão, que a gente entenda bem para que a gente consiga praticar e conseguir realmente seguir aquilo, o nosso propósito. Porque nós fizemos todo um planejamento lá na espiritualidade antes de encarnar, e esse planejamento, com certeza, ele é para trazer até que a gente saia daqui melhor do que nós entramos. Então, aprimorando as nossas virtudes, levando para lá aquilo que a gente aprendeu de bom, né? A bondade que nós fizemos aqui. E o perdão é uma forma muito difícil, bem difícil mesmo, né? No nosso nível aqui a gente sabe que é difícil a gente perdoar ainda, porque nós somos espíritos imperfeitos. Então a gente está aqui aprendendo, então a gente vai ter que treinar muito. Por isso que a gente tem muitas oportunidades de praticar o perdão todos os dias, em muitos momentos, durante o dia, aliás, né? Nem só todos os dias, em muitas ocasiões. E o perdão, para a gente começar, então, ele é... Bom, antes de começar, eu posso dar um recadinho que eu estou esquecendo. Eu sou de Bauru, né? Nós somos de Bauru e nós frequentamos o Luz Divina. A Cecília, eu acho que muitos de vocês conhecem ela, né? A Cecília já veio aqui também. E ela pediu para que eu reforçasse a questão da parada obrigatória. Pode virar esse cartaz aí? Esse aí. Ah, esse aqui? Ah, isso mesmo. Nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro, nós vamos ter esse evento lá na Casa do Cursinho. Então, a sexta, sábado e domingo, com um retiro. Então, as pessoas que quiserem participar podem dormir. O valor da inscrição é 120 só, mas pode dormir lá. Vai ter café da manhã, almoço, janta, tudo incluso nesse valor. E palestrantes maravilhosos. Vai ter roda de diálogo, seminário. Então, todos estão convidados. É um tema muito importante, porque é o que está em nosso coração, né? Então, a gente vai ter, assim, um fim de semana abençoado de muita troca, né? E de muito aprendizado. Então, eu espero que, se vocês puderem, que a gente se encontre lá, porque eu também vou participar. Mas eu não vou dar palestra. Lá eu vou lá para assistir, né? E participar das rodas também. Mas todos estão convidados, tá? E então, depois quase que eu esqueço, né? De passar o recadinho da C. Então vamos lá. O perdão, a origem da palavra do verbo perdoar, ele vem da junção de dois termos, per e donar. O termo per significa além de, e donar significa doar. Então, perdoar significa doar além de, dar um pouco mais. Então, é isso que significa perdoar, dar um pouco mais do nosso entendimento, das nossas coisas boas de dentro de nós, da nossa tolerância. Isso é o significado de perdoar. E aí, a gente vê que o nosso mestre, ele trouxe assim, muitas lições, né? A vida dele foi repleta de perdão. E para mim, assim, a mais impactante, a mais importante lição do perdão, foi quando ele estava naquele momento crucial, que ele estava na cruz, sendo crucificado, em que ele viu os apóstolos, né, dele abandonando, né, só ficou um apóstolo lá, em que ele percebeu a dor da sua mãe de ver ele naquela situação, sofrendo, que não é fácil. Imaginem, uma mãe, né, vendo um filho
ele, naquele momento de maior dor, ele mostra o entendimento dele para com aqueles que estavam praticando aquele ato, dizendo que eles não estavam entendendo aquela situação, que eles estavam inconscientes, eles não tinham a consciência necessária, o entendimento necessário para ter outra atitude. Era o máximo, era o melhor que podia ser feito por aquelas criaturas naquele momento. Então, e ele tinha o entendimento de que ele só poderia perdoar, né? Ele não poderia exigir que eles alterassem, não poderia fazer isso. Ele poderia dar a lição e ensinar o perdão. Era o que ele poderia fazer naquele momento. E deixou isso gravado no sangue, com dor, para que a gente possa entender. E aí a grande lição disso tudo é que não importa a situação que nós estivermos passando, a dor que a gente estiver passando, o mal que alguém fez para nós, ou para algum familiar nosso, que às vezes dói mais do que ter feito até para a gente mesmo, né? Então, não importa essa dor. Qualquer dor e qualquer ato é passível de perdão. Se ele foi capaz de perdoar naquela situação, não há desculpas para que a gente não efetue o perdão das situações, né? Então, uma grande lição. E aí, a gente pensa assim, mas por que será que é tão difícil a gente ainda perdoar, né? A gente tem tanta dificuldade, difícil, e a gente se prende. Aí, assim, para eu fazer essa reflexão dessa noite, além de eu olhar muito no Evangelho, né, ler alguns livros, assistir várias palestras, então eu fiz um apanhado do Evangelho, que tem o capítulo 10, inclusive, quem não leu, eu sugiro que faça essa leitura, porque lá esmiuça muito sobre o perdão, né? São vários itens e falando muito sobre o perdão. E, além do Evangelho, o Livro dos Espíritos também fala muito sobre o perdão, a questão do perdão. E nós temos, assim, obras maravilhosas. Então, tem um livro chamado A Calma, que é de Chico Xavier, Emmanuel, né, que ditou para ele. Então, é um livro maravilhoso. Nossa, vale a pena ler. E Raul Teixeira, Rossandro Klinger, eu acho que Rossandro, muitos aqui devem conhecer, né? Que ele é um palestrante muito famoso, espírita, e ele é psicólogo também. Então ele traz muitas informações sobre o perdão, inclusive ele tem até um curso sobre o perdão, porque ele diz que quando ele conseguiu perdoar o pai dele, que foi um perdão muito difícil, o pai dele já era desencarnado, né? E ele guardava aquela mágoa, aquela coisa assim, mas quando ele conseguiu perdoar efetivamente o coração, a vida dele teve uma mudança, uma transformação mesmo. E é o que nós experimentamos quando a gente consegue se esforçar e ter vontade de perdoar. Isso eu também posso dizer por experiência própria, porque também tem, todos nós, né? Levanta a mão aqui, quem já passou uma situação de dor, de sofrimento, de traição? Eu acho que todo mundo, né? Não tem um ser aqui, pelo mesmo planeta Terra, né, que não passou por isso. E com certeza nós também erramos com alguém. Então aqui a gente veio o quê? Para praticar, né? Então a gente está aqui para aprender, para cair, levantar, não ficar caído, tá? Ou a gente está levantando ou a gente está em pé. A gente cai e levanta. E aí, assim, ele tem, assim, umas histórias maravilhosas sobre o perdão, então eu busquei nele, mais Braga. E aí eu trouxe aqui para enriquecer essa noite vários apanhados de vários deles, para a gente poder compreender o perdão. Tá? Que não é algo que a gente precisa entender direitinho o que
sabemos que a gente não vai chegar lá no mundo como espíritos puros se a gente não conseguir efetivamente perdoar, né? Aí a gente percebe que aquelas pessoas que têm mais dificuldade de perdoar são as pessoas que também têm dificuldade em perdoar a si próprias. Então essas pessoas, elas têm ali o quê? O orgulho muito forte ainda, muito intenso. E aí, assim, essas pessoas normalmente pensam assim, mas eu não posso errar, eu não poderia ter errado. Imagina, né? Quando na verdade nós podemos. Nós, ainda no nosso nível evolutivo, a gente vai errar e a gente pode errar. Espero que ninguém saia errando aqui. A Leandra veio lá de Bauru e falou que todo mundo aqui vai errar à vontade. Não. Assim, a gente pode errar porque nós estamos no aprendizado, tá, gente? Só que a gente não pode, não estará isento de restituir os nossos erros. Então, tudo que a gente fizer, seja para o bem ou para o mal, será uma plantação. Então, a gente está fazendo plantações aqui, plantações para o bem e plantações para o mal. Mas, graças à misericórdia divina, né, que nós sabemos, e por isso o Espiritismo ele é tão consolador, que a gente vai ter sempre a oportunidade de consertar, de restituir, de fazer diferente, de fazer algo melhor. E por isso que nós podemos pensar assim, eu não posso errar. A gente tem que pensar assim, eu não gostaria de errar, de ter errado. Vocês percebem a diferença que é, né? Eu não gostaria. Aí tudo bem, porque a gente vai restituir. O que a gente fizer, a gente vai restituir ceitil por ceitil, né? Está escrito assim, e é verdade, porque existe uma lei de Deus, a lei divina da justiça, e Ele é o único que tem a capacidade de fazer a justiça perfeita. Não nos cabe isso, né? A nós cabe o entendimento, a compreensão, estender a mão para aquele irmão que caiu, que errou, isso sim. Agora, a justiça em si, quem vai fazer é só Deus. Então, é entre Deus e aquele que errou. E não nos cabe julgar, não nos cabe tentar fazer a justiça, né? Muito pelo contrário, cabe a nós ajudar naquilo que a gente pode ajudar, mesmo que isso seja apenas uma prece do fundo do coração, para que a pessoa que errou, ela tenha o auxílio necessário para ter consciência daquilo e não errar de novo, e que ela não precise passar a dor que muitas vezes causou em nós, né? Então é isso que nos cabe. E aí, quando a gente vê, existem várias explicações por que é difícil, tá? Outra delas, é difícil porque muitas vezes, e isso é comum, e a gente nem se dá conta, né? Nós usamos aquela situação ou aquela pessoa que fez alguma coisa equivocada, né? Com a gente, né? Uma atitude equivocada, como desculpa. Então, vira um bode expiatório, que a gente chama. E o que é isso, Leandro? Nossa, bode expiatório? É quando você usa aquela situação ou aquela pessoa para jogar toda a culpa de tudo aquilo que está dando errado. Então, a vida vai trazendo dificuldades, traz, assim, problemas, né? Aquelas coisas, assim, ruins. E aí você fala assim, olha, mas se eu não fosse filho daquela mulher, eu estaria em outro nível. Mas se aquela situação não tivesse ocorrido, mas se eu não tivesse casado, né? Então a gente acaba jogando as coisas que dão erradas e aí acaba assim, tendo uma falsa desculpa para tudo que dá errado.
E o que acontece? A vida vai, ó, andando para trás. Por quê? Porque a gente acha desculpas para tudo aquilo que não dá certo. Quando a gente devia focar é na solução para resolver e fazer a nossa vida avançar. E sem dar desculpas nenhuma, sem jogar para aquela pessoa algo que é nosso dever. A gente tem que tomar as rédeas da vida e fazer boas decisões e deixar de culpar outros por aquilo que não dá errado, por aquilo que a gente poderia fazer e muitas vezes não se esforçou, né? Então, essas são algumas desculpas. E aí, o que Raul Teixeira fala? Ele fala o seguinte, que nós não nos damos conta da quantidade de lixo. Aí ele fala lixo, e eu vou enfatizar aqui também, de lixo que a gente acumula em nós, na nossa alma. E o lixo, a que se refere nesse caso, seria mágoa, tristeza, rancor, né? Desejo de vingança, culpa. Culpa é um grande lixo que a gente vai acumulando, né, dentro de nós. E tudo isso, essas coisas que vão deixar a gente ali mal, passa a vida mal. Tem gente que passa a vida reclamando porque está tão cheio, né, dessas coisas ruins dentro, que acaba ficando ali, né, preso nessa névoa densa, nessa situação, né? Quando, na verdade, nós temos o quê? Que sair dessa situação e elevar para outro nível. Nós temos esse poder. Nós temos, sim, o poder de sair de uma situação negativa e passar por uma sensação de paz, de gratidão, de bem-estar, de alegria, que é onde a gente tem que estar. Porque nenhum de nós, Deus não criou nenhum de nós para ficar sofrendo. A gente vem, vai ter dor? Vai ter dor. Isso a gente ainda vai ter aqui, lá, as pedras no caminho, aquela situação difícil, mas a gente vai ter que aprender a lidar. Não é para a gente ficar na tristeza, é para a gente subir de nível. E aí o que acontece? Quando a gente está aqui, ó, naquela coisa ruim, aquela situação difícil que aconteceu, a gente vai ressentir. E o que é ressentir? A própria palavra já fala, né? Sentir de novo, ressentir, sentir de novo. E quando a gente está ressentido por uma coisa ruim, com mágoa, com tristeza, a gente vai pegar aquela dor que foi causada lá atrás e vai ficar relembrando. Passa um dia, passa o outro, a gente acorda pensando naquela coisa ruim que aconteceu. Poxa, né? Que coisa isso aconteceu e fulano, passa um dia, às vezes, naquela situação, aquele pensamento, dorme, e aí quando a gente dorme, desdobramento. O que vai acontecer? Nós vamos direto para onde? Dele para onde a gente não quer. E aí, assim, isso depende de nós. Nós temos que comandar a nossa vida. A gente tem que pensar que nós temos esse poder. Nós temos esse poder. Jesus já nos disse, nos ensina, e a gente pode sair disso para outra coisa, contanto que a gente vigie o que nós estamos pensando e sentindo diariamente. Aliás, várias vezes no dia. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Passou um tempo e fala, olha, isso aí é uma prática, né? Para e pensa, olha, o que eu estou sentindo nesse momento? Né? Por que será que eu estou triste? Ou melhor, para que eu passei isso? Para quê?
Evangelho fala, né? Paulo falou, tudo coopera para o bem. E é verdade, gente. Nós sabemos. Alguém aqui tem dúvida que Deus é bom? Alguém aqui tem alguma dúvida? Deus é bom, Deus é justo, Deus é perfeito e Deus criou a gente, a sua imagem e semelhança. Então nós temos que ter essa fé que as coisas que ocorrem não são à toa, não podem ser à toa, e não pode ser algo assim do acaso que foi feito para nos maltratar, para fazer algum mal, de jeito nenhum. Tudo, qualquer coisa que seja, é para o bem, é para o nosso bem. A gente veio aqui ou para uma expiação, que a expiação seria o quê? A restituição de algo que a gente fez no passado, seja nessa vida, ou seja em vidas anteriores, né? Então a gente vem aqui para fazer essa expiação, essa restauração, né? Ou para sermos provados, para a gente subir para outro nível. É a nossa avaliação, aqui é o nosso teste. Quem passa, quem não passa. Então, a gente vai ter que realmente passar no teste. E para que a gente possa passar no teste, o que vai ter? Prova. Né? A gente vai ter, não tem como a gente passar essa vida sem ter essas dores. Mas aí é que está o X da questão. A gente vai passar essas dores para quê? Para que a gente possa olhar com o olhar do coração. O olhar que Deus ensinou e que colocou. O perdão, gente, perdão, ele é o santo remédio. Que eu falo que está disponível abundantemente em cada alma. Na sua e na minha. E está abundantemente. A gente só precisa se esforçar para poder conseguir praticar isso em todas as oportunidades. Todas. A gente não pode perder uma chance. Apareceu ali uma prova, perdão. Outra prova, perdão. E aí a gente vai o quê? Treinando. A gente vai treinando e vai chegar um momento em que isso vai virar um hábito. Né? E que espero que chegue um momento em que a gente olhe essas provas sem nos ressentirmos, sem ficarmos magoados, porque a dor ela vem, mas nós não podemos ficar no desespero, sem saber o que fazer, olha, o que eu vou fazer com isso, né? Não, a gente tem sempre ajuda, né? Quando a gente precisa de uma ajuda, a gente vai ter, mas a gente precisa ter esse olhar de entendimento. E se a gente quiser buscar algo bom em qualquer situação, a gente tem um lado bom e um lado ruim. Não interessa que situação que seja. Olha, Jesus foi crucificado e olha o quanto de coisa boa que ele deixou pra gente. Então, na pior das tragédias, a gente consegue ver alguma coisinha boa. Nem que seja o fato de a gente começar a trabalhar no sentido do perdão, né? Já é algo bom, fala assim, poxa, e Deus, as dores, assim, eu vejo assim, as dores, elas não são à toa, elas vêm como bênçãos
a gente não consegue se lembrar de vidas anteriores, né? Para que a gente possa seguir aqui melhor. Mas eu tenho certeza que cada um de nós fez coisas absurdas, né? Em outras encarnações e às vezes até nessa. Mas tudo bem. O que a gente não pode e não vamos fazer, não podemos fazer, é continuar na culpa, pensando que, poxa, como que eu fiz, né? Gente, a cada ano, a cada momento, a gente vai evoluindo. Isso é natural. Então, não adianta também a gente querer comparar a nossa vida com a vida de outra pessoa, ou, né? A gente tem que comparar nós com nós mesmos. Então, a gente começa aqui num nível, e aí a gente erra, puxa, aprendi, né? Pula um pouquinho, restaura aquilo, pula um pouquinho, puxa. E aí a gente vai seguindo a nossa vida, aprendendo. E a gente tem que olhar, aí sim, essa reflexão é importante. Nós olharmos para trás da nossa vida, não da vida do outro, da nossa vida, e pensar o que é que eu aprendi, que prova que eu consegui passar, que prova que eu aprendi que eu não vou precisar passar de novo, né? Porque quando a gente está vibrando ali naquela coisa ruim, gente, o que acontece? A vibração baixa, e isso é comprovado cientificamente, gente. Não é hoje a gente já tem tecnologia que comprova a vibração mesmo, em hertz até. E aí a gente está vibrando ali, o que a gente vai atrair? Quando a gente está na mágoa, na tristeza, né? A culpa, nós vamos atrair situações, pessoas, seres desencarnados, que a gente chama de obsessores, né? Para quê? Por quê? Porque a gente está fazendo essa vibração ali, gente. Nós estamos permitindo essa conexão. E muitas vezes, sem perceber, a gente não se dá conta disso. Que nós mesmos que estamos ali naquela situação. Agora, se a gente começa a trabalhar nesse outro sentido aqui, o que vai acontecer? O que a gente vai atrair, as pessoas da nossa convivência, o nosso dia a dia vai ser mais leve, mais bonito, e isso é natural, porque a gente vai estar em outra vibração. Aqueles espíritos que vão estar nos acompanhando vão ser espíritos dessa vibração, né? E aí a gente vê por que é tão importante, para que a gente tenha paz, porque assim, o perdão, ele beneficia aquele que perdoa, mas não necessariamente aquele que é perdoado. E a gente tem esse equívoco, por isso que às vezes também é difícil da gente perdoar, porque a gente acha que se a gente perdoar, eu vou perdoar, eu vou ficar aqui lascada, e aquele que me fez uma coisa ruim vai ficar lá de novo. Nada a ver, gente, porque quem perdoa é quem está realmente se beneficiando do perdão. Aquele que errou, ele vai sim, com certeza se beneficiar um pouco, porque aquele que está perdoando vai deixar de emitir aquela vibração negativa, e a gente sabe que nossos sentimentos, eles vão. E aí, se a gente está pensando algo mal de alguém, essa nossa vibração vai chegar naquela pessoa de alguma forma. Então, nós também estamos nos endividando com essa situação quando a gente não perdoa, porque a gente está emitindo algo ruim que vai chegar neles. Mas, quando a gente perdoa, nós nos libertamos dessa situação e dessa conexão com aquele que nos trouxe alguma dor. E quantas pessoas passam a vida presos a outras pessoas e volta para o plano espiritual e volta para a terra para tentar se acertar, e volta para lá e volta para cá, porque não consegue exercer o perdão, exercer de fato o amor, né? E até que aprende, até que fala, olha, não aguento mais, agora não aguento, eu quero perdoar,
fazer uma prece e uma intenção verdadeira para que ele não precise passar por dores muito difíceis para aprender a lição. Que ele possa passar da melhor maneira possível, fazendo bondade, fazendo bem. Então a gente vê que a nossa vida, ela tem um caminho ali, né? A gente vai chegar. O destino nosso é sermos espíritos puros, né? E aí a gente tem vamos fazer uma metáfora aqui. A gente está ali numa cidade, nós temos o GPS. Aí o que é o GPS? O GPS é o Evangelho, né? Os ensinamentos de Jesus, falando, olha, siga em frente, vira à direita em 200 metros, o GPS fala, né? Aí a gente vai, chega lá, o que acontece? Não vou virar não, deixa eu ir reto. Aí o GPS fala, recalculando, e aí muda a rota, para quê? Para que a gente consiga chegar lá, fazer um caminho maior. Aí chega lá na frente, o que acontece? Fura o pneu, acha uma pedra, tem que fazer o retorno, e aí o que acontece? A gente reclama ainda. A gente reclama, fala, poxa, como que isso vai acontecer comigo? Mas, gente, não seguimos o GPS direito, a gente não conseguiu seguir aqueles ensinamentos tão importantes para levar a gente no direcionamento correto. Então, a gente tem que começar a tomar as rédeas do nosso caminho, seguir. Graças a Deus a gente tem essa doutrina que é tão consoladora, tão esclarecedora. Quando a gente sofre algum problema, quando a gente tem, nós temos essa doutrina que ajuda a gente tanto a entender o que se passa. Pra gente, ela não vai tirar essas provas do nosso caminho, mas ela vai, isso com certeza, vai fazer a gente passar muito melhor e vai ser um GPS para a nossa vida. Se a gente conseguir seguir, né, o que Jesus, o que o Evangelho nos passa, a gente vai conseguir chegar lá no nosso destino, que é a felicidade, né, a paz. Se a gente não está sentindo paz, a gente tem que se perguntar, mas por quê, para que isso, né? E aí, assim, vamos para a prática, porque aí é fácil falar, e aí não dá para vocês chegarem aqui e falar assim, nossa, perdoei tudo, está tudo perdoado. A partir de agora está tudo. Não é assim. Eu queria que fosse bom se for, porque, né, ninguém pode falar que não é, mas geralmente não é assim. Então, a gente começa primeiro fazendo o reconhecimento do que é o perdão. Então, vamos lá, perdão. Isso eu aprendi com o Sandro e eu vou passar para vocês. Perdão não é esquecer. Esquecer não é. Porque a gente vai sentir, vai lembrar daquela situação que fez algo mal. É natural, a gente não vai esquecer. O que vai acontecer? Nós vamos olhar para a mesma situação que a gente sentia raiva, sentindo compaixão ou entendimento, gratidão a Deus por nos dar a oportunidade de treinar o perdão, ou de ajudar alguém de alguma forma, ou de ajudar o nosso próprio espírito. Então, a gente não vai esquecer, a gente vai ressignificar aquilo que causava uma raiva. A gente vai sentir o quê? Gratidão. Gratidão por passarmos por essa. Outra coisa, perdoar não é deixar de sentir dor. Porque às vezes foi algo muito difícil que a gente passou. Nós vamos sentir aquela dor, às vezes a dor da saudade, a dor de estar restaurando algum erro nosso do passado. Aquela dor vai existir. Então, só que a gente não vai pensar na criatura que nos causou dor com raiva, com vontade de revidar, tá? A
gente vai pensar nele com compaixão, de que um momento ele vai ter que pagar aquilo que fez. Então, com compaixão. E perdoar também não é confiar ou diminuir aquele problema que ocorreu. Não. Não é porque a gente perdoou que a gente vai ter que continuar, às vezes, convivendo de pertinho com aquela pessoa, falar, não, eu perdoei, agora está tudo certo, bem. Não, nós temos que primeiro nos preservar, nos proteger, evitar que aquilo ocorra, aquele problema de novo. Então, não é isso. Então, perdoar é outra coisa. E também não é esperar o outro pedir perdão para depois perdoar. Não tem nada a ver. Porque o perdão, ele não depende do outro. E nem esperar que o outro aceite o nosso perdão. Independe totalmente de quem errou com a gente. É algo que é praticado por aquele que está perdoando. Aquele que está perdoando é que se desvincula daquela má vibração, aquele sentimento ruim, transforma esse sentimento ruim em algo realmente edificante para a sua vida, como um aprendizado, olhando que foi uma ferramenta, aquela pessoa foi uma ferramenta para te testar, para te trazer mais consciência, para treinar sua virtude do perdão, do amor. Porque é muito difícil, não é fácil. Só que aí o que acontece? Agora que a gente tem, pelo menos, né? Assim, estão refletindo aqui sobre o perdão, tem muita coisa, mas né, é o que dá nesse período de tempo. Aí a gente vai começar assim, primeiro, com a vontade. Nós vamos começar, olha, tudo bem, isso daí vai me fazer bem, vai me levar para outro patamar. Como é que eu vou conseguir isso? Então, primeiro é a vontade. Eu tenho vontade, porque eu não quero mais continuar nessa situação ruim que só traz coisa ruim para a minha vida. Eu quero ser uma pessoa feliz, eu quero dar bom exemplo para o meu filho, para o meu neto, né? Eu quero ser uma pessoa que sabe perdoar e que possa efetivamente mostrar isso. E que a gente consiga fazer o que Jesus mandou, para que outras pessoas percebam, poxa, é possível, ó, fulano conseguiu, eu vou conseguir também. E aí, a gente começa com essa vontade. Depois disso, a gente vai para o segundo passo, que seria a oração, a prece sincera, aquela prece pedindo ajuda de Jesus, do nosso Pai Celestial, pedindo ajuda, pedindo fervorosamente no fundo do coração, olha, meu Pai, eu quero perdoar, está difícil, está sangrando, aqui está doendo, mas eu quero, e eu posso perdoar, porque eu sou a sua imagem, então eu posso perdoar, mas como é que eu vou fazer isso? E, gente, no livro Boa Nova, Humberto de Campos, né, ele diz que a prece ela é tão importante para o espírito como o oxigênio é importante para o nosso corpo. A gente não vive sem o oxigênio. E a prece, ela tem que ser usada em todas as situações, né? Desde aquelas situações que nos trazem alegria, como naquelas situações que nos trazem tristeza. Então a gente tem que usar a prece. E aí, quando a gente faz essa prece com esse intuito, a gente vai conseguir receber o auxílio necessário, porque as coisas vão acontecendo na vida. De repente, a gente encontra com uma pessoa que vai nos ajudar, que vai nos dar uma boa orientação. De repente, a gente pensa, poxa, eu vou lá no centro, vou encontrar com a turminha do Luiz, vou ter boas vibrações. Então a gente vai sendo intuído. E a gente tem tantos recursos que nos ajudam hoje. A gente não pode alegar mais que nós não temos recursos para exercer o perdão. Porque nós temos
E aí cada um vai encontrar o melhor caminho para conseguir. Só que isso a gente tem que querer, né? Então, aí é a hora da gente colocar em prática. Então a gente vai pegar aquele familiar difícil, né? Acho que ninguém tem aqui, né? Já resolvemos todos esses problemas. Aleluia. Que bom. Então, e aí a gente vai pegar e vai começar não xingando. E aí a gente começa não xingando, segura a boca. Aí depois começa a não revidando, né? Não, né? Depois a gente vai passando a pensar diferente, com compaixão, poxa, né? Coitado, não tem consciência de que o que ele está fazendo vai prejudicar outro. E aí a gente vai praticando isso, começando a praticar em casa. A gente vai. Sem falar que é um teste para nós. Um teste, com certeza é. Com certeza. E não é à toa. Às vezes, não sei se você apontou, mas eu sou sua esposa, vai ter que me aturar e a gente vai ter que, acertar. Então, é assim, a gente a vida vai nos colocando próximo daqueles que a gente precisa acertar alguma coisa, gente. É natural. E que bom que a gente tem essa oportunidade. Aí é a hora da gente agradecer a Deus. Muda o nosso olhar. A gente olha para aquela situação que fazia tanto mal antes e pensa, poxa, que oportunidade que eu tenho. Que oportunidade. E aí a gente vai treinar. E aí a gente vai treinando um pouquinho aqui, treina um pouquinho lá fora, treina um pouquinho aqui. E aí a gente vai preparando para as grandes ofensas. E aí vai ficar algo mais natural, mais fácil de acontecer, né? Então, eu espero que tenha sido uma reflexão boa, né? Que a gente consiga ir colocando um pouquinho de perdão, né? Porque assim, qual que é o primeiro mandamento? Que a gente tem sobre todas as coisas. Exatamente. E aí, a gente, primeiro também, nós temos que olhar para dentro de nós com amorosidade, amando quem nós somos mesmo, entendendo que nós não somos perfeitos e não precisamos ser perfeitos ainda. Nós não vamos, nem que a gente queira, no momento, a gente não vai ser perfeito. Então, nós temos que nos perdoar e ir acertando o nosso caminho, amando. O perdão é uma forma de amor. Começando com nós. Aí vamos perdoar o próximo. Como a nossa, porque a gente já aprendeu a nos perdoar. A entender que nós somos uma criatura de Deus. E aí quando a gente ama o próximo, nós assim a gente ama a Deus. É a melhor forma de demonstração de amor. É a melhor forma da gente cumprir os mandamentos tão necessários para a nossa evolução. Então a gente vai assim caminhando, aprendendo, e é possível que a gente tenha essa conexão com o divino, é possível que a gente melhore a nossa vida, que a gente flua com mais leveza pela vida, percebendo que é bom. Se a gente está olhando alguma coisa ruim, poxa, vamos tirar o que é bom daquilo, né? E aí a gente vai viver melhor. Eu desejo do fundo do coração que a gente possa realmente amar a Deus dessa forma, através do perdão, que a gente consiga ir praticando e evoluindo. E aí, para finalizar, eu queria colocar uma música. Será que dá tempo? Só colocar uma música. Agora, essa música ali está treinando. Quem sabe numa próxima a gente coloque ela canta para vocês. Mas é uma música linda, linda. E que diz muita coisa sobre isso que a gente, né, refletir hoje. Vamos prestar atenção nessa letra.
E eu agradeço muito, de coração, que tenhamos todos uma semana muito abençoada, que a gente possa voltar para as nossas casas com esse sentimento bom, né, que essa música traz, e que a gente possa praticar cada vez mais o Evangelho